Bom dia, crianças! Como vão? Tudo bem? Então, vamos começar nossa aulinha agora. Como passaram a semana? Tudo bem? Graças a Deus. Então, vamos começar nossa aulinha nesse novo dia. Vamos cantar. A nossa aula vai agora começar. Ao nosso Pai oramos que nos venha abençoar. A nossa aula vai agora começar. Ao nosso Pai oramos que nos venha abençoar. E vamos orar, vamos falar com Deus. Nosso Deus e Pai querido, nós te louvamos, Senhor, por esse novo dia. Graças a Ti, Senhor, pela semana que passou e até aqui o Senhor nos abençoou. Ó Pai, abençoa-nos neste dia, cuida de nossas crianças, dá-nos um bom dia na Tua presença, uma boa aula. Ó Pai, abençoe cada criança, onde quer que esteja. Livra todas do mal, Senhor, e nos dê a Tua proteção. Nós oramos tudo com gratidão, no nome precioso de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, crianças, e graças a Deus. Vocês estão lembrando das nossas musiquinhas? Vamos continuar cantando. Vamos cantar primeiro a nossa música de adoração ao nosso Deus, né? Desculpa, crianças. Tá pegando. Vamos cantar. Jesus me ama tanto. Jesus me ama tanto, 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 que deu a sua vida por mim na cruz. Jesus me ama tanto, 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 eu tenho muito amor por Jesus. Castigo muito duro, 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 por causa do pecado eu mereci. Jesus me ama tanto, 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 levou o meu castigo sobre si. Um tempo estive preso, 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 o laço do pecado me amarrou. Jesus me ama tanto, 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 arrebentou meu laço e me soltou. Desejo amá-lo sempre, 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 andar bem perto dele na sua luz. Jesus me ama tanto, 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 eu tenho muito amor por Jesus. Graças a Deus, como é tão bom, não é? Amarmos ao nosso Jesus. Lembrar que um dia, né, crianças, o nosso Senhor Jesus, ele sofreu tanto, pagou o preço do nosso pecado, morrendo lá naquela cruz, só por amor, só porque ele queria nos salvar. Então ele deu sua vida. Vamos lembrar o nosso pedacinho? Oh, sim, estamos sempre estudando a Bíblia, não é? E lembremos sempre, crianças, que a Bíblia é a palavra de Deus, a palavra preciosa, a palavra eterna, que nunca vai passar. Então, nunca vamos deixar de ler a nossa Bíblia, estudar a nossa Bíblia e guardar, não é? Os mandamentos que estão escritos aqui na palavra de Deus. Então, hoje, nós vamos recordar o nosso pedacinho da Bíblia que está lá na segunda parte da Bíblia, não é? Vocês já sabem bem que a Bíblia está dividida em duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Hoje, o nosso pedacinho está no Novo Testamento, não é? Na segunda parte da Bíblia, como já aprendemos a semana passada. Então, vamos recordar? Vamos falar juntos. João, capítulo 15 e versículo 12. O que é que diz lá? O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E já sabemos que foi Jesus, não é? Quem falou essas palavras. E é isso que ele quer. Ele quer que do mesmo jeito que ele amou e ama a cada pessoa, que nós também nos amemos uns aos outros. Não deixemos o ódio, não é?
permanecer em nosso coração, armazenar de jeito nenhum. Não deixemos as coisas que não agradam a Deus tomar conta de nossas vidas. Quando acontecer alguma coisinha, vamos sempre resolver o problema e vamos sempre perdoar. Isso que Deus quer, não é? Que nós possamos perdoar e amar uns aos outros, até mesmo nossos inimigos, amém? Então vamos cantar uma outra musiquinha antes da nossa lição. Lembra, crianças, nós cantamos aquela música, né, que fala do céu. E hoje vamos cantar novamente. Estamos pensando em Anete, né? Ela pensava tanto no céu, mas ela tinha um coração tão endurecido, lembram, crianças? Aquele coração tão endurecido que não queria perdoar, que não queria amar a alguém que lhe ofendeu. Então, ela continuava carregando aquele pecado no coração. Dessa maneira, a Anete nunca poderia chegar no céu, né? Porque a Bíblia fala que no céu não tem pecado. E quando a gente fica com ódio de um de outro, isso também é pecado, não é? Então vamos cantar. Céu como és lindo. Céu como és lindo, tão lindo. Céu como és lindo, tão lindo. Pecado e tristeza não há em ti. Céu como és lindo, tão lindo. Céu como és lindo, tão lindo. Céu como és lindo, tão lindo. No céu estarão os salvos por Deus. Céu como és lindo, tão lindo. Isso mesmo, crianças. A Bíblia nos fala do céu. E o céu é um lugar maravilhoso, um lugar lindo. E o que é que faz o céu tão lindo? A ausência do pecado, a presença de Jesus. Isso que faz o céu maravilhoso, não é? Tão lindo. Então, queridos, hoje nós vamos continuar, não é? Com a nossa lição, cujo título é Mais Alvo que a Neve. E nós vamos lembrar hoje o que mais aconteceu, né? Na vida de Anete, na vida de Luiz, na vida de Daniel. Oh, nós sabemos que Anete e Daniel, eles eram irmãos, não é? Eles eram irmãos. Só que a mãe da Anete, ela tinha falecido, não é? E a Anete era a irmã mais velha e que cuidou do seu irmãozinho Daniel, né? Quando a mãe estava para morrer, entregou Daniel para Anete, para ela cuidar. Então ela já era uma menina pré-adolescente, né? Tinha uns 11, 12 anos. E ela tinha um vizinho que tinha a sua idade também. O seu nome era Luiz. E nós sabemos, né, que Anete e Luiz não se davam bem. Um odiava o outro. Era muito ruim aquela relação entre eles, porque eles eram vizinhos, estudavam na mesma escola, mas guardavam esse sentimento de ódio, tanto Anete por Luiz, como Luiz por Anete. E agora, aquela nova manhã, Luiz estava indo para a escola. Ah, crianças, a neve estava, né? Lá nas ruas, era um tempo de frio, e a Luiz se vestiu todo, né? Se protegeu bastante com a sua roupinha de frio, pegou o seu trenó, e ele, ó, estava descendo ali, deslizando nas montanhas, indo para a sua escola. E enquanto ele estava indo, ele nem estava prestando atenção onde ele estava indo, porque ele estava tão mergulhado nos pensamentos. Ele pensava, ah, como está tão frio, como eu gostaria de estar embaixo do meu cobertor, mas eu tenho que ir para a escola. Ele pensava também, crianças, que ele tinha sempre que ajudar a sua mãe. O pai de Luiz tinha também falecido e a mãe dele era viúva. Ele tinha que trabalhar para ajudar sua mãe na propriedade que era um sítio, né? Ele também tinha que estudar. Ele ficava tão bravo consigo mesmo. Ah, eu gostaria tanto de ser como os outros meninos, ter belos patins e brincar como os outros brincam, mas não tenho tempo para isso, tenho que sempre estar ajudando minha mãe. Ele esqueceu que
porque a Nete também perdera a sua mãe. Ela também tinha que trabalhar. A Nete trabalhava em casa, cuidava do seu irmão, cuidava da casa, a vovó ajudava, mas ela estava ali, né? Cuidando das coisas e também tinha que estudar. Mas só que a Nete, ela era diferente. E Luiz começou a pensar. A Nete tinha cabelos loiros, olhos azuis. Ele era tão diferente, era moreno, de olhos pretos. E ele pensando em tudo isso, pensando em como a Nete, na escola, sempre ela tirava boas notas. Ela era tão alegre, sempre ficava feliz com as suas colegas e tirava boas notas. E ele era considerado o lanterninha, porque ele não tirava boas notas, né? Era muito assim, atrasado, e as pessoas sempre olhavam para ele pensando ele não quer nada. E ele era considerado lanterninha na sua escola. Quando ele ia pensando, crianças, em tudo isso, sem nem olhar para frente, de repente, sabe o que aconteceu? Ele se bateu no trenó de Anete, porque a Anete também estava indo para a sua escola, lá no seu trenó, né? Porque eles andavam no trenó que deslizava na neve e subindo a montanha, e lá vai a Anete, e também talvez não percebeu, e de repente, quando aconteceu, foi aquele barulho, aquela batida, e os dois se bateram. As crianças, quando o trenó de Luiz se bateu no trenó de Anete, a Anete caiu numa uma vala funda e cheia de gelo. A neve, né, que estava por ali. E naquele momento que a Anete se desequilibrou do seu trenó e caiu na vala, Luiz não queria que aquilo acontecesse, não foi de propósito. Mas a Nete começou a gritar: "Ô, seu macaco desajeitado, você não está me vendo, não é? Você não está me enxergando, não? Olhe por onde você anda, olha o que você fez." E Luiz ficou tão assim, apavorado, ele parou o seu trenó, desceu do trenó e ele foi em direção à Nete para ajudar a Nete a sair dali da vala. Mas quando ele chegou ali, né, tentando para ajudar, ela disse: vai embora, seu macaco desajeitado, lanterninha da escola. Eu não preciso de você, eu não preciso da sua ajuda, eu vou sair daqui sozinha. Vai embora, me deixe sozinha." Ela gritou tanto, falou bem alto com Luiz, e ele falou: "Ah, sua orgulhosa, você não quer que eu te ajude? Então fique aí sozinha. Eu não fiz de propósito, eu queria te ajudar, mas você não quer? Então fique aí sozinha, fique aí." E ele, ó, foi se afastando, dizendo: "Não sei para que tanta gritaria, não precisa gritar tanto por tão pouco, que coisa é essa?" E ela, ó, gritando, gritando, até que Luiz pegou o seu trenó e foi para a escola. As crianças, a Nete demorou bastante de sair dali, porque estava difícil, né? Para ela sair daquela vala funda sozinha, sem ajuda. Mas ela lutou, lutou, lutou e conseguiu. Enquanto isso, Luiz já estava na escola, né? Luiz já estava enxutinho na sua escola, junto com os seus colegas, e lá estava também o professor. A aula já tinha começado. E logo quem chegou? A Nete, né? Chegou atrasada e chegou muito assustada. E quando ela chegou ali, crianças, o nariz de Anete, o rosto de Anete estava roxo no frio e as mãos estavam sangrando, os livros molhados. E o professor ficou assim assustado, olhou para a Nete e disse: "Minha filha, o que aconteceu? Porque você está assim, toda molhada e sangrando nas mãos, o rosto está roxo. O que aconteceu, Anete?" Ela podia falar a verdade, não é? Contar o que aconteceu, mas ela preferiu torcer a verdade. Por quê? Porque ela odiava Luiz. Quando ela viu Luiz lá sentadinho, ó, na sua carteira, com seus livrinhos enxutos, ela ficou com tanta raiva de Luiz, começou a chorar e gritou assim: foi Luiz, professor, foi ele que me jogou na vala funda e depois me deixou lá sozinha, nem me ajudou, e eu tive que me virar sozinha para sair dali." Aquilo era verdade, crianças? Sabemos que era mentira, não é?
E a Bíblia diz que a mentira não agrada a Deus, que a mentira suja o nosso coração. A mentira é pecado. Ódio é pecado, mentira é pecado, falar palavrões e tudo mais que a gente fala que não agrada a Deus, que a gente faz que não agrada a Deus, que a gente pensa que não agrada a Deus, é pecado, mancha o nosso coração. E Deus fica triste, porque Deus, ele nos ama, não é? Ele amava a Nete, ele amava a Luiz, ele nos ama, mas o que é que Deus não ama? O pecado. O pecado nos separa de Deus. A Bíblia fala, crianças, que o pecado nos separa de Deus, o pecado traz tristeza no coração. E a Nete estava triste, ela sabia que o seu comportamento não estava certo, ela sabia que o ódio era pecado, mas ela preferia continuar com aquele ódio no coração. E quando ela falou assim, o professor achou que era verdade. E ele então disse, Luiz, você vai ser disciplinado. Por que você fez isso? E Luiz, crianças, ele não nem pôde falar alguma coisa. Ele abaixou a sua cabeça, ficou quieto ali. Todas as pessoas estavam olhando para Luiz. Todos ali na escola achavam que Luiz era que era ruim e que a Nete era uma menina maravilhosa, que a Nete era bonita, era inteligente e que ela era uma menina muito boa. Mas Deus conhecia o coração de Anete e Deus sabia, crianças, que a Anete não era boa. Deus sabia que a Anete tinha um coração mau. Deus sabia que a Anete era má. Deus sabia que ela só tinha ódio naquele coração. E Deus não estava contente com a Anete, não. Mas o professor, que não sabia a verdade, ele foi disciplinar Luiz, pegou uma vara e deu uma surra em Luiz. Oh, Luiz ficou tão triste. O ódio dele agora aumentou para a Nete, crianças. Agora que ele ficou tão envergonhado, não é? Diante dos seus colegas ali, do professor, sem poder falar nenhuma palavra, ele ficou muito mais com raiva de Anete e pensando em como ele ia se vingar. Naquela manhã, todos foram embora e Luiz foi o último a sair da escola. Quando ele saiu da escola, crianças, não tinha mais ninguém por ali. E ele pegou o seu trenó, começou a se dirigir para casa, não é? No meio da neve. E então, quando ele chegou na montanha, ele viu quem? Viu Daniel. Olha, Daniel estava ali, crianças, fazendo ali, construindo um boneco de neve. Quando Luiz percebeu que aquele era Daniel, ele olhou, observou do seu lado, viu que não tinha nenhuma pessoa. Ele falou, é agora que eu vou me vingar daquela Anete, daquilo que ela fez comigo. Ah, não vai ficar por isso não. Eu vou lá, eu vou destruir esse boneco de neve dele. Ó, crianças, ele já estava tão feliz, construiu o seu bonequinho de neve, já estava tudo pronto. Ele estava só colocando os olhos no seu boneco. Quando de repente Luiz, né, veio de lá assim bem rápido com a sua bota pesada, deu um chute assim, um pontapé no boneco e o boneco se derreteu na hora. Terminou tudo, caiu por ali. E naquela hora, quando Daniel viu aquilo, Daniel começou a chorar. Ai, olha o que você fez, Luiz. Por que você fez isso, Luiz? E ficou chorando alto. Quando ele ficou chorando alto, a Nete, que estava ali na varanda, ela ouviu o choro do seu irmão. E de repente ela correu. Quando ela viu que Luiz estava ali com seu irmão, ela partiu para cima de Luiz como um tigre, é? E aí ela lutou com Luiz, deu uma tapa no rosto de Luiz e disse, vai embora, você não tem vergonha não de judiar dos menininhos e das meninas? Você, seu lanterninha da escola. E aí ela brincou de novo com Luiz, e naquela hora Luiz queria descontar aquele tapa que ele tomou no rosto, né? Ele queria dar um tapa também em Anete, mas quando ele ia dar um tapa em Anete, sabe o que ele viu? O pai de Anete estava saindo ali fora também. Então Luiz não podia dar um tapa em Anete, porque o pai dela estava chegando. Então ele gritou, e você, sua covarde, seu bebezão, que chegou na escola chorando. E ali ele saiu correndo e deixou a Nete ali. Então a Nete pegou o seu irmãozinho, né? Daniel,
tomou a mão de Daniel e ela foi consolando Daniel, que estava muito aborrecido. E ela foi consolando. Não, Daniel, não fique assim triste não, deixe pra lá. E ali ela chegou em casa. Quando ela chegou em casa, na porta, ela olhou, né, as montanhas e o céu, por detrás da montanha, estava tudo cor-de-rosa. E a Nete começou a pensar em Deus. Ela pensou em Deus quando ela viu o céu. E ela pensou, ah, Deus é tão bom. O céu deve ser um lugar tão lindo. E mamãe está lá no céu. Ela pensou na sua mãe também. Mas sabe, crianças, naquela hora ela pensou, eu sei que Deus não está contente com o meu comportamento. Eu sei que Deus não concorda com o pecado, mas eu odeio esse Luiz. Eu nunca vou deixar de odiá-lo. Eu nunca vou amar esse Luiz. Ele é tão ruim. Olha o que ele fez agora com meu irmão. Ah, eu nunca, nunca vou perdoar esse Daniel. E ela, embora sabendo, crianças, que estava errada, que se ela voltasse para Deus, Deus podia perdoá-la, mas ela preferia ficar com o seu coração endurecido, vivendo no pecado. Sempre, crianças, eles ouviam a voz, tanto ela como Luiz. Era a voz de Deus dizendo, o pecado não é bom, o pecado nos separa de Deus, o salário do pecado é a morte, mas nenhum dos dois queriam ceder. Cada um estava com seus pensamentos ruins, vivendo nos seus pecados e cada vez se afastando mais de Deus. O tempo foi passando, crianças. Agora já não era mais inverno, já não tinha mais neve, não é? A neve já estava derretendo. Em uma manhã tão bonita, o sol estava brilhando, a neve já estava se derretendo. E Daniel pensou, ah, eu quero agradar minha irmã, eu vou tirar umas flores lá no campo, no lugar onde a neve já está derretida. E ele saiu, ó, ele criança, sempre tinha o seu gatinho, lembra? Que ele ganhou aquele gatinho e ele colocou o nome daquele gatinho Noel. Então ele já andava com seu gatinho, passeava com seu gatinho Noel, os dois só andavam juntos. E então ele pegou o seu gatinho Noel e ele foi lá, ó, lá nas montanhas, onde a neve já estava se derretendo. Ele foi catando flores, eram as flores bonitas, flores dos Alpes, umas flores assim, bem bonitinhas mesmo. E ele queria tanto agradar seu irmão, ele foi tirando aquelas flores, tirando bem com cuidado e pensando, vou levá-las para a Nete. E quando ele estava ali, né, tirando aquelas flores, tão distraído, o seu gatinho estava ali tomando sol, bem no muro, um muro que protegia, né, de um fosso, que tinha assim um fosso, crianças, era um lugar bem fundo, onde tinha água lá no fundo, né, e tinha pedras também ao redor. E ele estava ali, e o gatinho estava ali naquele muro que protegia daquele fosso. Mas, quando ele estava ali tão distraído, quem é que estava chegando? Luiz. Mais uma vez, Luiz estava chegando. E quando ele olhou Daniel, ele disse, ah, é agora. Olha onde ele está. Ele ficou observando novamente, né? Para ver se não tinha alguém por perto. E ele pensou, é agora que eu vou me vingar daquela Nete. É por causa dela eu tomei uma surra, fiquei envergonhado, todos meus colegas ficaram me olhando. Isso não vai ficar assim não. E ainda me deu um tapa no rosto. Eu vou descontar tudo. E é agora. Ele começou a se aproximar e de repente chegou pertinho de Daniel. Quando ele chegou pertinho de Daniel, então Daniel tomou aquele susto e ele, ah, Daniel, para quem são essas flores? E Daniel falou, ah, para a Nete, minha irmã, eu estou colhendo flores para ela. E ele, que aquela Nete, ela não é uma pessoa boa não, ela é muito orgulhosa e ela não passa de uma vaca como aquelas vacas no curral. Eu odeio aquela sua irmã Nete, eu não gosto dela mesmo e você não vai levar nenhuma flor para ela não. E naquela hora, Daniel ficou assim assustado, ele era menor do que Luiz, né? E ele, crianças,
ficou segurando as florezinhas assim na mão, e Daniel e Luiz disse, não, você não vai levar flor nenhuma para essa Nete. Pegou as flores, tomou as flores da mãozinha de Daniel e jogou as flores no chão. E sabe o que fez? Começou a pisar. Foi pisando, pisando, crianças, as flores, ó, como ele fez com a sua bota pesada. Jogou aquelas flores tudo no chão e falando que flores pra Nete. A Nete não merece flor nenhuma. A Nete é uma pessoa muito orgulhosa, é uma menina má, ela não vai receber flor nenhuma. Quando Daniel viu aquilo, ele começou a chorar. Oh, me dê as flores. Por que que você fez isso, Luiz? Eu quero minhas flores, eu quero, eu quero. Começou a chorar, começou a chorar. E naquela hora que ele estava chorando, Luiz falou, você cala sua boca, cala sua boca. E ele, não vou calar não, e eu vou contar tudo para meu pai. Eu vou contar para meu pai o que você fez, Luiz, eu vou contar tudo para meu pai. E quando Daniel estava chorando e dizendo que ia contar tudo para o pai, de repente Luiz, ele percebeu que o gatinho estava ali. Então sabe o que ele fez? Pegou o gatinho de Daniel, segurou assim o gatinho, ó, pelas costas e disse, olha, você cala essa sua boca, viu? Se você não calar essa boca, eu vou jogar esse gato lá embaixo no poço. Você vai ver só. É melhor você calar a boca. Mas quando Daniel viu que Luiz estava com seu gatinho pendurado assim pela mão, Daniel ficou tão nervoso, Daniel ficou tão assim, crianças, assustado, partiu para cima de Luiz. Ele sabia que ele era menor, mas ele foi lá, partiu para cima de Luiz, deu um bocado de soco em Luiz, solte meu gato, me dê meu gato, e começou a bater em Luiz. Então Luiz estava segurando o gato com uma mão e tentando se defender de Daniel com a outra mão, e o gatinho foi arranhando Luiz. E Luiz, sem querer, né? Mas quando ele se viu arranhado pelo gato, o que foi que ele fez? Soltou o gato. E sabe, crianças, depois que ele soltou o gatinho, que o gatinho caiu lá embaixo no fosso, tudo mais aconteceu tão rápido. Daniel logo saiu correndo pelo outro lado, foi descendo para pegar o seu gatinho, que não caiu na água, mas estava lá em cima de uma pedra pontiaguda. E quando ele estava naquela pedra pontiaguda, de repente Luiz começou a gritar, não, Daniel, não vá, Daniel, vem aqui, Daniel, vem aqui. Mas Daniel nem prestou atenção a Luiz, ele estava correndo, descendo, tentando pegar o seu gato. E ele já estava tão pertinho, já estava naquela pedra, pronto para pegar o gatinho, quando de repente Daniel levou um escorregão, crianças, e ó, ele desceu. Quando ele levou o escorregão que caiu, ele foi lá para o fosso e naquela hora, Luiz, ele não quis nem mais olhar lá para baixo. Ele, ó, tampou os olhos e começou a chorar. Ai, agora, meu Deus, o que foi que eu fiz? O que eu fiz? Eu matei Daniel, e agora, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Ele ficou tão infeliz, chorando tanto, sem saber o que fazer. E naquela hora, ele ouviu como uma voz do inimigo dizendo para ele, fuja. Ninguém viu que você estava aqui, você não precisa contar para ninguém o que aconteceu. Faça de conta que você não sabe de nada. Fuja. Então, Luiz fez isso mesmo. Foi, ó, saiu dali rapidinho, bem depressa, fugindo e deixando Daniel lá embaixo no fosso. Abandonou Daniel. Achou mesmo que Daniel estava morto. Ele caiu ali, ninguém sabe como foi. E então ele foi correndo, mas quando ele chegou em casa, Luiz, ele não teve coragem de abrir a porta e entrar na casa. Ele não tinha coragem de olhar para sua mãe. Ele sabia que a mãe dele era uma pessoa tão bondosa, que amava também a Nete, Daniel, o pai de Daniel, ou ela também era uma pessoa tão prestativa. E ele não ia conseguir esconder da sua mãe. Então ele, para não enfrentar a mãe e ter de contar o que tinha acontecido, ele pensou, não vou falar com minha mãe. Ele, ao invés de entrar, ele foi lá para o celeiro, subiu as escadas, foi para o celeiro. Lá, crianças, onde ficavam as palhas, né?
ele pegou assim, lá no curral, subiu assim, lá no curral ele, ó, pegou umas palhas, deitou em cima das palhas. E ali ele ficou chorando, chorando, chorando. Não queria contar o que aconteceu. Agora estava guardando mais um segredo. Um segredo terrível, que foi por causa dele, que Daniel talvez tenha sido morto. E ele estava pensando, talvez agora eu sou um assassino. E ele chorando, chorando. Mas o seu coração tão endurecido, seu coração tão mau, continuava ali, né, preferindo odiar, guardar o ódio, não amar e não fazer o bem. O que é tão ruim. Como foi ruim para Luiz, é ruim para você também, criança. Não faça isso, não guarde ódio, não deixe o ódio tomar conta do seu coração. Procure amar, nem que for o seu inimigo, ame e procure fazer o bem. Luiz agora estava em maus lençóis, sofrendo bastante, trazendo consigo aquele grande segredo, um pecado, e ele não sabia o que fazer. O que é que você acha que Luiz fez? A semana que vem nós vamos descobrir o que foi que Luiz fez, o que aconteceu. Será que Daniel está morto mesmo? Será que alguém chegou para tirar Daniel de lá? O que será que aconteceu? Você não pode perder. A semana que vem nós vamos continuar, tá bom? Vamos lembrar o nosso pedacinho da Bíblia? Vamos lembrar. João, capítulo 15 e versículo 12. Vamos dizer? João 15, versículo 12. Vamos falar. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João, capítulo 15, versículo 12. Então, daqui a uma semana mais ou menos, vamos mudar de versículo, tá bom? Mas por enquanto ainda é nosso versículo de hoje, João, capítulo 15, versículo 12. Continue aprendendo, se você ainda não aprendeu um pedacinho, continue aprendendo, estudando, tá certo? Tenha uma boa semana, fiquem mesmo pensando em Deus, querendo ser bonzinhos, querendo amar até o seu inimigo, não deixando o pecado, o ódio tomar conta do seu coração, tá bom, crianças? E a semana que vem a gente vai se encontrar para saber o que mais aconteceu. Vamos terminar nossa aulinha hoje? Vamos terminar orando. Nosso Pai querido, nosso Pai maravilhoso, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro, o Senhor é o nosso Deus de amor e nos ajude, ó Pai, a amar uns aos outros. Tira de nós, ó Pai, tudo que não te agrada, perdoa mesmo as nossas faltas, Senhor, e tire toda a raiva do coração, toda mentira, tudo aquilo que não agrada a Ti, ó Pai. Nos dê uma boa semana, nos ajude, Senhor, a te servir melhor, fazer a tua vontade. Oramos tudo agradecidos ao Senhor, no precioso nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, crianças. Deus abençoe vocês. Boa semana e semana que vem a gente se encontra. Vamos terminar? A nossa aula vai agora terminar. Ao nosso Pai oramos que nos venha acompanhar. Tchau, meus amores. Deus abençoe.